Eu falo que é um estilo de vida, o nosso autoconhecimento, ele é um estilo de vida, porque a partir do momento, a gente estava falando quando a gente chegou, a partir do momento que tem um quarto escuro ali na sua casa, você não acende, tá tudo bem, mas quando você acendeu a luz e você viu, não tem como você voltar atrás. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um BAL Talks. Esse é mais um podcast de iniciativa do Colégio BAL, o curso técnico de administração. É um prazer tê-lo aqui, então já convido a curtir esse podcast. Se inscrever no canal, é muito importante que você se inscreva. A trazer também a sua ideia, o que você gostaria de ver aqui nesse podcast, né? Eu estou aqui do meu lado, Leandro. Seja bem-vindo mais uma vez também aqui ao podcast. Obrigado. Hoje nós falaremos sobre consultoria de imagem. É um assunto um pouquinho diferente. Ainda não falamos sobre isso no É um assunto diferente mesmo, né? Acho que é a primeira vez. Só que eu acho que é uma tendência... Tem uma fatia de mercado aí que você que é empreendedor ou você que é aluno que pensa em fazer algo diferente aí dentro da sua formação, vale a pena você conferir esse episódio que vai ser super... disruptivo, né? Você vai abrir a mente aí para vários assuntos que a gente já falou aqui nos bastidores, tenho certeza que vocês vão gostar, né? Então, vamos apresentar nossas convidadas, né, Vitor? Hoje estamos aqui com Joyce Cassiano, consultora de imagem e bem-estar. Aê. E a Karen Cristina, fotógrafa. Seja bem-vinda. Obrigada. Agora, vamos contextualizar. Por que trouxemos uma consultora de imagem e uma fotógrafa, né? Então, acho que a gente começa falando um pouquinho sobre a Joyce, depois a gente vai para a Karen. E por que vocês duas estão aqui hoje juntas? O que uniu, né, o propósito das duas? Vamos lá. Fala um pouquinho sobre a sua carreira, como que você chegou nessa profissão de consultoria de imagem? Eu estou, né, na consultoria de imagem tem em torno de 3 anos e 1 ano foi que eu fiz a minha transição de carreira. Então, eu venho do mundo corporativo, aí no qual eu fiquei 20 anos, falei que comecei a trabalhar com 1, né? Então, 20 anos no mundo corporativo. E eu tive um despertar com um problema de saúde e que me fez a ver as coisas, né? Começar a entender e enxergar o mundo de uma outra forma. O que você fazia? Eu trabalhava numa metalúrgica da área comercial, imaginar. Igualzinho. Não consigo. Era uma metalúrgica. Eu era da área comercial, trabalhei, né, esses 20 anos dentro do comercial. Então, a minha paixão por pessoas, ela sempre existiu, mas em 2011 eu tive um câncer de mama. E aí, dali, né, muitas possibilidades a gente começa a pensar e trazer à tona, né? Eu falo que eu sou uma privilegiada, né, porque todo o meu processo eu tive sempre apoio do meu trabalho, da minha família, dos meus amigos. E passei, e estou aqui contando história, né? Então, assim, não é um assunto que me deixa triste, muito pelo contrário. Isso foi uma superação importante. Isso, e que me traz hoje para o empreender. Eu falo e eu fico toda arrepiada, porque é um propósito, né? Então, não é só uma profissão, é um propósito que eu trago, principalmente, né, pensando como mulher, né, para encorajar outras mulheres, né, que... a vida, ela, às vezes, quando a gente pensa que ela está acabando, ela está só começando. Eu queria fazer uma pausa nessa sua fala, porque eu tive casos de câncer na minha família e eu vivenciei muito de perto e eu sei o quanto é difícil, o quanto muda a cabeça, não só de quem está passando o processo, mas de toda a família. De todo mundo que está Quando você foi diagnosticada com câncer, o que veio na sua cabeça de imediato? Porque, assim, acredito que você vinha de num trabalho, naquela... correria de empresa, acredito que você era muito feliz onde você estava, como Sim. Você mesmo falou, e de repente vem um choque, cai uma bomba no seu colo. Como que você administrou isso? No mesmo ano, né? É tudo com muita emoção, eu falo, que as coisas acontecem. No mesmo ano, a minha irmã teve. Então, quando ela foi diagnosticada, eu estava com o meu filho com 4 meses, aproximadamente. E a minha irmã tinha 23 anos. Posso errar um aninho ali ou outro, mas é mais ou menos isso. E eu não aceitei aquele diagnóstico como uma sentença. Porque hoje já tem muito mais informação, a gente já tem acesso a mais coisas, e a gente nem está falando de tanto tempo assim, né? Porque tem 13 anos.
mas não tinha. E eu me recusei a acreditar nisso. Então, de alguma forma, eu sempre tive um lado positivo. Sempre acreditei que ia tudo dar muito certo. E deu, a minha irmã está aí também hoje, super bem. E no mesmo ano veio o meu diagnóstico, só que eu tinha o meu filho. Então, vem o medo, porque você fala, uau, e agora? Só que toda a minha força foi dele. Quando você fala que não aceitou de início, foi o seu ou da sua irmã? O da minha irmã. Ah, da sua irmã. O da minha irmã. Eu falo que quando eu recebi o meu diagnóstico, foi um baque, porque a gente estava terminando ali o processo, né, dela. Foi um baque, mas eu já sabia o caminho que eu teria que percorrer. Eu já tinha acompanhado ela em várias consultas, já tinha conseguido uma médica, que eu falo que são os anjos, né, que caem na nossa vida, a doutora Dani. Ela, até hoje, né, eu já estou de alta e todo ano eu vou lá e eu falo, não te largo nunca, né? No meu Insta tem um episódio do Outubro Rosa que nós fizemos juntas, inclusive. Hora da prosa. Hora da prosa. Conversando um pouquinho sobre esse tema, né? Então, foi um momento, eu falo que triste, porque ninguém, né? Principalmente nenhuma mãe recém-mãe quer receber uma notícia dessa, mas, ao mesmo tempo, ele me trouxe força. Ele trouxe força para mim, ele trouxe força para minha irmã, para passar, né, todo esse processo. E, na primeira consulta que fui com a minha irmã, nessa oncologista, a doutora Dani falou pra gente. E aí eu escutei, e aí eu trouxe para mim, né? 50% do tratamento eu faço com a medicação. O outro 50% é o seu estilo de vida. É como vocês vão lidar com isso. Vocês podem ficar tristes, mas se vocês resolverem todos os dias acordar triste e se entregar, a medicação não vai fazer efeito. E, então, eu trouxe isso para mim. Eu falo que eu trago essa frase dela para a vida, né? E aí é o que eu falo, as pessoas não precisam esperar adoecer, esperar ter um diagnóstico de um câncer para trazer esse pensamento. Então, já hoje, né, graças a ele, eu entrei no meu mundo do autoconhecimento, então não tem como fugir. Eu falo que é um estilo de vida, o nosso autoconhecimento, ele é um estilo de vida, porque a partir do momento, a gente estava falando quando a gente chegou, a partir do momento que tem um quarto escuro ali na sua casa e você não acende, está tudo bem. Mas quando você acendeu a luz e você viu, não tem como você voltar atrás. Você pode até apagar a luz e querer fugir, mas vai vir na sua cabeça, eu preciso fazer alguma coisa porque ele não tá legal, tá meio desorganizado. Então, sempre com muita positividade. Então, a gente tinha os nossos momentos tristes, sim. Eu e a minha irmã, a gente passou isso praticamente junto. Isso nos uniu muito mais, porque a gente acabou dando força uma para a outra. A gente deu muita força para a família como um todo, que é muito difícil. Não é todo mundo que sabe lidar, porque não sabe como chegar em você. Não sabe como tratar você, né? Trato como, oh, meu Deus, que coitadinha, ou eu... E a gente... Isso. Então, a gente, uma na outra, né? Se encorajou, se dava força e acabou acolhendo toda a família. E aí foi assim que veio surgindo, né? Do meu processo de autoconhecimento, querendo entender as raízes, né, desse câncer, porque é genético. Então, eu comecei a entender um pouquinho de sistema familiar, né, dessa... nossas gerações, enfim, porque se eu paro até hoje, né, para olhar, eu falo, eu não tive, né? De novo, sou uma pessoa muito privilegiada. Nunca me faltou arroz e feijão em casa. Meus pais sempre estavam ali, né? E fizeram o melhor que eles podiam. Só que, para chegar nesse pensamento hoje, é a gente entender que aquele puxão de orelha que o meu pai me deu não foi por mal. Só que, em uma fase da nossa vida, a gente encara como sendo ruim. E aí, esse é o momento de uau, né? Então, o que eu faço com tudo que eu... Não tenho que reclamar. Aquilo, tem né? que ressignificar, porque são coisas da nossa cabeça. São monstrinhos que
a gente vai criando na nossa cabeça, mas que eles de fato não existem. E é muito bom você falar isso, porque nossos jovens, né, nossos Sim. adolescentes estão em casa, estão acostumados muitas vezes a receber um não de um pai, de uma mãe, de um professor, né, de um Sim. coordenador. E às vezes esse não é recebido de uma forma negativa, né? Ah, nossa, é chato, tá querendo cortar alguma coisa legal que eu quero fazer. E na verdade é mais uma precaução, é alguém que gosta de você, que quer o seu melhor. E no momento a gente não entende isso, porque eu sei que eu também já fui jovem, já tive a idade, e a gente tende a ter esse pensamento, né? Então, esse amadurecimento que a gente tem com o tempo, né? Sim. Faz com que a gente reflita. E eu fiz essa pergunta para você porque eu acho que todo dia a gente recebe coisas boas e coisas ruins, notícias boas, notícias ruins, e tudo vai da forma como a gente recebe isso, né? Então, eu sei que essa notícia é uma notícia que não é legal, e ali naquele momento você tinha duas opções. Ou você choraria e entregaria os pontos, ou você fala, o que eu posso aprender com isso? O que isso trouxe de sentido, de propósito para minha vida? E eu acho que foi quando deu toda a reviravolta na sua vida, onde você mudou, de repente, a sua forma de enxergar, ou despertou alguma coisa que estava adormecida aí, e abriu seu universo para essa nova profissão, né? Sim. Que você já foi direto para trabalhar com essa parte de cores. Como que a parte de cores entrou na sua vida? Entrou de forma mágica, como eu falo que tudo entra, né? De forma onde, de fato, sempre foi muito um presente, tudo que eu aprendo. Antes da consultoria de imagem, eu fiz uma formação em coach, e ali eu falei, uau, esse é o universo que eu posso usar a minha história para ajudar outras pessoas. E não sabia muito bem, porque é assim, né? O pessoal, né? Os alunos, né, que vão assistir esse episódio aqui, muitas vezes eu sou administradora, né? Formada administradora. E quando a gente passa por tudo isso e a gente vai fazer uma virada de chave, eu falei, uau, mas eu vou agora, né, jogar tudo fora, né? E a minha profissão, minha graduação, minha experiência, né? E, na verdade, ela me trouxe a bagagem para né, eu estar onde eu estou hoje. Então, ela me trouxe toda essa bagagem. E aí, eu falei, enfim, né? A gente tem esses monstros, vou largar, não vou... Enfim, não foi uma decisão fácil. Mas o autoconhecimento, né? Entender qual que era, né? O que estou aqui. Para quê, exatamente? Então, cumpri o meu papel dentro da minha graduação. Cumpri, né? Eu tenho muito orgulho desses 20 anos que eu trabalhei no mesmo lugar. Então, eu saí de lá, hoje eu saio, eu vou tomar café e a empresa está de portas abertas. Então, isso para mim não tem preço. Mas chegou o momento de eu ajudar mulheres. Então, lá onde eu estava, eu não conseguia. E aí, a consultoria entrou no meu processo. Nesse processo de autoconhecimento, de entender quem eu era, eu falei, uau, agora eu preciso olhar para mim. Já tinha, né, trabalhado com tanta coisa interna, eu falei, agora eu preciso olhar para o meu externo. E eu me formei na pandemia. E a coloração pessoal era difícil, né? Porque tudo no digital e não existia ainda. Hoje eu faço, e existem outras consultoras que faz a consultoria online também. Mas não existia, era tudo no presencial. E aí a professora se adaptou ali e foi no exercício da coloração pessoal que eu acho que foi a primeira vez ao longo aí de quase 10 anos que de fato, eu me olhei no espelho. E olhei nos meus olhos para falar a cor dos meus olhos. E aí, disso, eu falei, uau, a consultoria de imagem, ela não é só o externo. Eu consigo enxergar muito mais do que, eu falo só o look do dia, né, que a gente tira a foto para postar no Instagram. Ela vai muito além disso. E foi através do exercício de coloração pessoal. Então, as cores, elas ressaltam o que a gente tem de belo. As cores ressaltam o que a gente tem de belo na nossa essência, porque ela faz parte de quem nós somos. E a consultoria de imagem, ela vai te trazer... Você faz um briefing, você faz um estudo com a pessoa para ela se autoconhecer e você conseguir traduzir isso externamente. Externamente, exatamente. E como que entra a Karen no processo? A Karen no processo entra, de novo, como um presente, porque na minha transição de carreira, eu comecei a estudar e entender um pouquinho do que era o empreendedorismo, né? E aí você escuta, ele é solitário,
né, é difícil. E aí eu falei, uau, gente, eu não posso. Falei, já foi muito difícil até aqui, eu não quero mais. Eu preciso... Vamos facilitar a vida vamos, aí, né? vamos tentar facilitar. E aí eu fui conhecendo, né, grupos de empreendedores, mulheres empreendedoras, fui conhecendo mulheres incríveis. A Karen eu conheci num evento desses... A gente estava lá, mas a gente não se falou não lá, se falou, né? Foi através do Instagram, do repost do lugar, Do do evento, que aí ela entrou. E eu tava até com essa camisa também no evento. Olha, essa memória eu já não tenho. Eu tava até com essa camisa. E aí você começou a seguir, eu falei assim... Tem alguma coisa de diferente nesse Instagram aqui, que eu me conectei muito justamente por conta disso, em relação à imagem, do que eu gostaria de transmitir, por conta da minha idade, de ter iniciado o empreendedorismo, né, que foi com 22, enquanto eu estava no CLT. E aí, depois, aos 25, eu pedi as contas da escola, que também sou formada como professora, e falei, tchau, não quero mais isso, quero seguir com a minha empresa de fotografia. E aí, eu achava que eu tinha que seguir a roupa do terninho, do social, para mostrar credibilidade, para mostrar maturidade. E não era isso que eu queria, mas era isso que eu via as outras pessoas fazendo. E quando eu vi o Instagram dela, e que estava até no início, né? Que foi logo Bem quando você começou, falei, tem alguma coisa aí diferente que eu me conectei com ela através, a gente fala, né? Da energia ali que aconteceu através do que você estava passando, exatamente sobre isso do autoconhecimento, que eu também estava nesse processo, por sair do CLT e só empreender, né? E principalmente disso, dela ser de Osasco, né? Que eu sou também. Eu falei assim, poxa, eu posso ter uma amiga empreendedora, não vou ficar tão solitária no empreendedorismo também, né? Que a gente tem muito disso, né? De achar que é solitário. Eu acho super importante, até refrisar para as pessoas, como o network, ele traz umas conexões super importantes. Óbvio que nem todas vão ser produtivas, mas alguma coisa você vai extrair ali. Às vezes é produtivo pro lado pessoal, pro lado profissional, e às vezes não é produtivo para aquele momento, é produtivo lá na frente, que é exatamente isso que a gente falou dos pais, do puxão de orelha, das broncas, da chamada de atenção, mas que tudo tem um sentido lá na frente. E conforme você vai passando a vida, que você vai... E com o autoconhecimento, que é uma coisa que a gente prioriza bastante, que a gente começa a entender e valorizar tudo isso, né? Cada pecinha que foi colocada, né? Ali na nossa vida. Essa questão, né, do ser produtivo ou não também entra numa linha, né, que é delicada. Porque, às vezes, a gente fala, poxa, mas... Né, não, né, que network foi esse? A pessoa, né, nada a ver comigo, não rolou... Mas alguma coisa você está aprendendo. Com certeza. Alguma coisa a gente sempre está aprendendo. Nem que seja para não ser igual. Nem que... Era essa a minha próxima frase. Exatamente. Nem que seja para você falar, não, eu não quero seguir isso daqui. Isso daqui não é saudável para mim. Só que para você chegar nesse consenso e entender se é saudável ou não, você precisa se conhecer. Sim. E eu acho... Sabe o que é interessante? Quando a gente fala também, né, de fotografia, tem muitos empresários que buscam, né, essa consultoria de imagem. Eu quero ter um posicionamento nas redes, no LinkedIn. Eu quero que as pessoas me vejam uma autoridade no assunto que eu falo. Eu sei porque eu já passei por isso, né? A gente já passou na agência, as pessoas vêm com um padrão. Eu quero ficar igual a essa pessoa. A referência, toda referência. Só que não é uma referência, vira cópia. Sim. A gente já se deparou com uma cliente que ela queria ser a outra pessoa. Eu falei, calma, você não é a outra pessoa. Então, qual que é a sua identidade? Mas a pessoa não quis absorver. E estava escancarado que era cópia da outra. Então, assim, como que vocês, no trabalho de vocês, conseguem falar assim, olha, isso aqui, né, dentro do que a gente mapeou, é o ideal para você, vamos construir a sua personalidade. Põe o que é você nisso. Eu senti a necessidade do trabalho da Joy nos ensaios, né, das empreendedoras, justamente por conta disso, porque elas traziam a referência, porque eu sempre falo, você tem referência para eu ter um norte ali, né, antes de fazer a reunião e entender o que ela quer trazer através da imagem, né, porque no ensaio a imagem é estática, então precisa transmitir tudo ali dela através da imagem, diferente do vídeo que a gente consegue falar. E elas traziam referências
totalmente diferentes do que elas apresentavam no próprio Instagram delas ou na chamada de vídeo quando eu conversava com elas, assim, toda a conversa. E aí começou a ser desesperador, porque eu ficava assim, então, mas você não é assim. Não dá pra você ser outra pessoa, você tem que trazer a sua essência. E aí, de muito pensar, a gente já tinha se conectado, eu falei assim, Joy, eu tenho uma proposta para fazer. O que você acha de você fazer parte do ensaio profissional voltado para as empreendedoras e empreendedores também, no modo geral, principalmente para ter esse autoconhecimento do que ela quer transmitir através do externo, mas ela trabalhando o interno, que é exatamente isso que ela faz, que não é só o look do dia, né? Então, tem muita conversa, tem muito autoconhecimento. E eu sei por quê, porque eu, Karen, fiz a consultoria com ela, então eu tenho já a experiência de como é o trabalho dela na minha vida e passar isso para as outras pessoas. E foi a partir disso, de fazendo esse trabalho com ela, que aí sentimos a necessidade de uma maquiadora que entendesse o trabalho dela porque às vezes a maquiadora faz uma coisa que a maquiadora acha bonita pra ela. E muitas vezes não é o que vai realçar a pessoa. Então, tem a parte da maquiagem, tem a parte dos acessórios, tem muitas outras coisas que a Joy vai trazer aqui. Mas a ideia era a pessoa se sentir bonita se olhando ali no espelho e não só depois da foto produzida, da foto editada, sabe? Ela tem que se sentir bem ali no momento do ensaio Para trazer essa essência através das fotos. Ô, Joyce, então, quando... Desculpa, Legal. pode... Imagina, foi basicamente em relação a isso que a gente se uniu e que, assim, está sendo grandioso para elas. Porque os feedbacks que a gente tem, assim, é enriquecedor em relação ao propósito que a gente está chegando até elas. Porque é o que a Joy fala, não é só o profissional, tem o lado pessoal também. Porque, né, tudo tem o vínculo de uma coisa ou outra. Então, a pessoa não está se sentindo bem só se vestindo para o profissional, para aparecer ali no Instagram, para estar ali na rede social através da foto. E sim, no dia a dia dela. Então, mudou toda a questão da essência dela para as outras pessoas, né? Então, eu até brinco com ela, falo assim, às vezes, hoje mesmo, eu tô só de batom e meu óculos, tipo, eu não me sinto mais obrigatoriamente sentindo a necessidade de passar uma base, de fazer o tal do reboco que a gente fala, porque eu, Karen, já entendi o que me valoriza. Então, tem dia que tudo bem, eu só passar um batom, eu já tô me sentindo ótima. Diferente de antes, que eu tinha que passar o rímel, o batom, a base e tal. E eu também me sentia bonita, mas é gostoso quando a gente pode sentir você mesma de diferentes formas, né? Então, graças ao trabalho dela. Sim, legal. Quando você fala de consultoria de imagem, então, você não traz tendências da moda ou tendências de mercado. Você, na verdade, faz ouve a pessoa, o que ela gosta de fazer, como ela se sente, as cores, enfim. Não é só um trabalho de cor também. Então, é uma coisa muito mais ampla. Cheguei lá hoje, eu, Vitor, vou fazer o trabalho com a Joyce. Qual que é a primeira abordagem que você faz? Eu falo que a primeira abordagem mínima é a gente entender o seu estilo, porque a coloração em si, para Joyce, não faz muito sentido. Uau, né? Tá dando Joyce agora. O que ela vai falar? As cores elas são importantes, elas nos ressaltam. Mas se você... Eu falo que é holístico, né? A gente fala muito da terapia. O que é a terapia holística? E a gente fala das terapias. É você trabalhar corpo, alma, mente. Então, se você descobre suas cores, é mais ou menos nesse sentido. Se você descobre suas cores, mas você não sabe qual estilo que mais te deixa confortável, você vai falar para mim, tá, eu aprendi agora que eu tenho um leque, uma opção aqui de inúmeras cores, e eu faço o quê com isso? É conhecendo o seu estilo, é o que a Kari está falando, que ela começou a falar quando ela trouxe. A Kari me trouxe uma proposta que ela queria, que quando eu fiz o diagnóstico de estilo dela, eu falei, gente, abacaxi. Porque ela é super antenada, né, no mundo de hoje, né, moderno, criativa, e ela quer me tornar uma mulher super clássica. E eu falei, uau, detalhe, tudo bem. Não queria que tivesse rosa. E não queria que tivesse o rosa. Todo mundo fala, o rosa deixa você infantilizada. Então, eu não queria que tivesse o rosa.
E aí eu falei pra ela, eu falei assim, eu amo rosa, mas eu acho que eu não quero que tenha o rosa, porque não é isso que vai me deixar profissional. E aí, né? Então, é entender... Dito e feito, Diga. É entender esse combo, no mínimo eu falo, entender esse combo. Quais são os seus estilos? E porque a gente tem inúmeros estilos hoje que, se a gente pega uma base, eles estão ali se conversando entre eles. Então, quais são os meus? Então, eu quero trazer cor e eu vou trazer um exemplo, né? Então, o Vitor, né, me deu lá um estilo clássico e eu não vou conseguir, né, tirar ele ali de uma zona de conforto, porque a sua personalidade, ela já é assim. Mas você me traz uma demanda de cores. Eu vou te propor cores da sua cartela, porque são as cores que vão te favorecer. Isso é inegável, que acaba sendo um vício. É lógico que... E aí entra o meu papel, né? De, olha, a intenção não é você pegar o seu guarda-roupa agora e jogar inteiro fora, porque a gente sabe o quanto você investiu para ter um guarda-roupa. Então, não é simplesmente agora vou jogar tudo fora, não. A gente começa olhando o que a gente tem e usando da melhor forma o que a gente tem naquele momento. Então, investe em uma cor, você vai, né? Porque, óbvio que depois você descobre, você vai querer fazer compras, né? Então, você vai comprar, você vai querer alguma coisa que esteja ali. Mas que isso fique de fácil acesso para você conversar com o seu guarda-roupa como um todo. Então, que você... faz sentido. E aí, você falou de tendência, Sim. né? Então, a tendência, eu vou trazer se faz parte desse mundo da pessoa. Você vai respeitar, no caso dela, eu gosto de tal cor, mas também você vai trazer o que você tem identificando. O que tem, isso. Então, que precisa ser mudado. Tem demandas que as pessoas... Joyce, eu não quero tendência, eu não sou da tendência. Pouco importa. Estou para falar que eu sou quase uma dessas. Eu vou usar o que está na tendência se faz sentido. E aí, isso sempre foi da Joyce. Se você gosta. Se não usar, eu estou usando, eu não gosto, mas estou usando o que está na moda, não. Isso já é algo independente da consultoria, que eu sempre fui assim. Então, se entrou na moda e eu olhei e faz sentido, com certeza, eu vou ter dar uma de cada cor no guarda-roupa. Agora, se não faz sentido, eu não vou usar. Então, isso eu sempre fui muito determinada nesse sentido. Então, para a pessoa... eu me vejo. Então, se não faz sentido, não faz sentido. E eu acho tão interessante, porque eu fiz a faculdade, terminei em 2006, fiz Ciências Contábeis. E, assim, né, o histórico de contador é aquele guarda-livre. Então, assim, calça social, camisa e cinto, isso lá naquela época. E hoje eu tenho visto tantas pessoas, né, contadoras, tantos profissionais aí. Primeiro que ele já não é mais visto como guarda-livre, ele já é visto como outra pessoa aí do mercado financeiro. Sim. E o estilo de roupa também, assim, evoluiu. É uma coisa mais colada, muito. Mais moderna. E isso não faz ele perder credibilidade. Não. Você falou agora a palavra-chave. Às vezes a gente cria, né? Para eu ter credibilidade, eu preciso de 3 pontinhos. Mas essa credibilidade, você consegue transmitir ela por inúmeras circunstâncias. Você falou do contábil e eu trago sempre o exemplo quando eu estou conversando dentro da consultoria, o banco, né? A minha irmã é bancária e eu sempre acompanhei num padrão que era muito isso, né? Você precisa estar de salto e completamente social. Mas as coisas vão evoluindo. E aí, o que era bom naquela época, não é mais. Começa a ficar insustentável, porque começa a afetar um monte de coisa. Né? O homem no calor insuportável. Exatamente. Você sabe que é curioso isso que eu ia falar. Em 2009, eu morava no interior, né? Então, lá, uma cultura mais tradicional, né? Ainda mais 2009, era mais... pessoal do ramo contábil, financeiro, tudo social. E aí eu vim transferido, trabalhava ali na região da Faria Lima. A gente trabalhava próximo da Google. E aí eu vi o pessoal trabalhando assim, tipo, meio esportivo, com bermuda. Tênis. Aí eles trabalhando na Google. Eu falei, mas como assim? Como assim? Que diferente. Então, assim, a primeira vez, assim, o que a gente não está acostumado, de repente, pode te causar um impacto. Você fala, nossa, diferente. Sim. Mas a segunda eu falei, eu quero trabalhar assim, não pode trabalhar assim. Então, é legal que hoje as empresas também estão abrindo um pouquinho a cultura, né? E aí você entra num ponto, Victor, que
né, para o público que a gente está falando aqui, é muito importante. Nós temos o dress code, né? Então, o que eu falo, né? Você vai num casamento, a pessoa às vezes ali já te direciona. É o esporte fino, gala, enfim, né? Cada um vai ter. E você vai falar, uau, eu não quero ir destoando do público que vai estar lá. Então, você vai no dress code. Existe, né? E às vezes vai até no convite, né? Isso, Tem que ir, vai até no convite. E aí, quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, existe também, né, um dress code ali mais formal, mais informal. Então, a Google é assim, é completamente informal. Hoje, dentro da minha profissão, eu me dou, né, o direito, aí, o luxo de usar todas as minhas versões, eu falo. Então, na minha pizza de estilo, eu tenho vários estilos. Eu consigo transitar por esses estilos com mais tranquilidade. Então, eu brinco e abuso disso. Mas quando eu estava dentro do corporativo, onde eu trabalhava dentro de uma fábrica, não dá. Não dá primeiro, né? Porque é isso, a gente quer estar se sentindo pertencente de um grupo. Então, você vai se adequando, se ajustando ali para aquele público. E aí entra, né, para quem não é do empreendedorismo e que não tem essa flexibilidade, e que eu falo que mora o grande perigo, porque você começa a montar um personagem para você se adequar naquele público, mas você começa a se olhar no espelho e não se reconhecer. Aquela roupa que você coloca, você se sente bonita, porque, né, você se sente à vontade, mas no fundo, você olha e fala, uau, tem alguma coisa aqui que não... Eu estou um personagem, não sou eu. Eu estou um personagem. E trazer... Como trazer, né? Como usar as nossas cores e os nossos estilos, usando acessórios, porque a gente fala de roupa, mas eu falo que o segredo está nos detalhes. Então, um acessório que traga a sua personalidade, ele já faz você se olhar, mesmo que você esteja ali, mesmo que você precise trabalhar de uniforme, um acessório que traga a sua essência já faz você se olhar e falar, uau, hoje eu tô poderosa, hoje eu vou trabalhar e vou estar feliz. É igual, por exemplo, jovens que estão ouvindo a gente, uniforme, né? Um colar, um brinco, um batom, uma maquiagem, um penteado, uma pulseira, um tênis, entendeu? O uniforme tem ocasiões que são muito necessárias e obrigatórias e tem um porquê disso. Mas você pode conseguir ser você mesmo através desses acessórios que complementam isso de você. O seu óculos, ser um óculos diferente, né? Ou ser um óculos mais clássico, né? Sem só a lente, que aí... Então, assim, depende muito de onde você está, mas você pode ser você independente desses lugares, né? Com consciência. E aí lembrar que exatamente. O guarda-roupa, por exemplo, quem trabalha no banco pode ser um guarda-roupa para o trabalho e outro para o dia a dia, né? Não precisa ser exatamente a mesma coisa, né? Igual quando eu vou fazer evento, eu tô de camiseta preta, a gente estava conversando em relação a isso, porque tem questão da luz, tudo, do flash, tal, e também para passar, não chamar tanta atenção, porque eu tô ali na parte de trabalho, então eu tô nos bastidores fotografando, mas... no meu cabelo eu já tenho rosa, então eu já tenho a minha cor favorita ali, eu coloco o meu batom e o meu óculos, pronto. Isso já cabe a tudo que eu aprendi disso, da minha essência, da coloração pessoal então, e do rosa estilo. é sua cor favorita? Sim. E quando você foi fazer, você falou que não queria o rosa porque... Não queria porque me remetia à infância, porque em um momento da infância uma pessoa falou que rosa era coisa de menininha, não menininha... infantilizado, entendeu? A tal da Lilica Repelica, que eu não sei se eles vão conhecer agora, mas era da minha fase de infância. Então, o rosa era a Lilica Repelica, então trazia a parte infantil. E se eu usasse rosa, eu não conseguiria ter a credibilidade, o profissionalismo no meio empreendedor, por conta da minha idade, por conta do meu jeito de falar. Minha voz não é aquela voz que impõe, né? Eu tenho mais o jeito fofo, o meu rosto mais arredondado. Então, tudo leva a esse lado mais de sensibilidade e o rosa levaria mais pro lado infantilizado. E aí, eu não queria que tivesse o rosa. Mas, ao mesmo tempo, eu queria que tivesse. Então, assim, queria que tivesse para usar no meu dia a dia, mas eu não ia usar no empreendedorismo. Tanto é que essa camisa...
eu usei para ir no evento, mas eu fiquei, meu Deus do céu, será que vão realmente ver ali a Karen empreendedora? Mas é uma das minhas camisas favoritas, né? E foi aí que eu comecei, junto com a Joy, que ela falou assim, Karen, é assim, 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 você vai usar de tal forma. Então, eu poderia estar com uma camiseta rosa, camiseta mesmo, né? As t-shirts. E aí, eu estaria passando um outro ar, um outro estilo, já diferente, com a gola. É um Já- conjunto, é um né? conjunto de elementos. Para Trazer. fazer com que traga uma imagem mais infantil. Então, assim, a cor sozinha... Ela não Ela vai trazer isso. Não vai trazer, é um conjunto. E uma dúvida, agora a gente falou da parte das mulheres. E os homens, que a gente conversou nos bastidores, né? Por exemplo, eu, basicamente, meu guarda-roupa é todo preto e cinza. Então, eu não gosto de estampa, não me sinto bem. Né? Uma por conta de credibilidade, como você falou, então eu tenho isso enraizado na minha E você mente. falou que foi fotógrafo. Também né? Tem tinha a sua pela profissão, o tudo. fotógrafo ter que passar desapercebido. Mas também tem isso, uma zona de conforto. É mais prático no dia a dia para eu poder sair trabalhar. Parece que eu tô com a mesma roupa todo dia. Mas é prático, né? E como que vocês lidam quando tem algum homem que quer mudar um pouquinho o estilo, mas ele tem medo de arriscar porque ele já está na zona de conforto por muito tempo? Autoconhecimento. O que te incomoda, se está incomodando, é porque você precisa colocar uma luz ali nisso tudo. Eu conheço pessoas que falam, Joyce, não quero fazer consultoria porque eu gosto de andar assim e isso não me faz bem, isso não me incomoda. Joyce, eu só uso assim, mas isso me incomoda. Porque eu percebo que não tá legal. Eu me olho e eu não tô vendo, né? Eu falo que eu trago muito esse brilho no olhar, né? Eu não estou vendo o brilho no olhar. Então, eu falo que a gente precisa colocar uma luz lá e entender, né? Faz parte, não faz? Faz sentido mudar? Não faz sentido mudar? Então, eu falo que muito depende, né? Depende, né? E isso não é só para o homem. É para as duas partes, né? Eu acabei me especializando muito nesse universo feminino por conta, né? O que eu entendo de jornada de vida, de propósito. Mas tenho amigas, né, colegas consultoras que trabalham com o masculino e existe um padrão diferente, né? Já existe essa parte de querer ser mais prático que para o homem está tudo bem. E aí como trazer isso, né? Entendendo de novo, né? Aí entra mais, eu diria, o estilo do que as próprias cores. Porque você entendendo o seu estilo, e aí você fala, eu quero sair do preto, mas você tem o estilo mais ali tradicional, mais clássico. Aí eu falaria, né? Então, né, o azul marinho é uma cor que pode substituir. Ele quebra o preto, porque o preto ele é uma cor que, ele por si, ele já traz mais distanciamento, né? E aí ele acaba afastando um pouco. Eu falo que até nessa cor eu tenho ressalvas, porque tudo depende de um contexto. Porque, né, às vezes, já tive em lugares que a pessoa subiu, né, para falar com as pessoas, falar, eu estou hoje de preto e isso transmite poder. E ela estava de tênis, com uma calça mais informal, uma camiseta. Eu falei, gente, isso não está transmitindo. Não está. Então, tudo depende. Tudo depende. É um conjunto. Né? É um conjunto de... Eu falo, é uma brincadeira de linhas e formas. E hoje, falando ainda do universo masculino, que eu queria entender mais como que funciona, né? Procuram vocês, muitos empresários, tentando ter esse posicionamento de marca e se permitindo se autoconhecer ou não? Porque eu imagino, o pessoal mais novo, acho que tem uma mente um pouquinho mais aberta. Mas um executivo mais velho, né, ele quer passar aquela imagem no LinkedIn, como a gente falou, ou ele quer se posicionar ali, né, como autoridade, e fala, né, esse estilo aqui, nossa, não casa comigo. Às vezes você até mapeou que vai combinar com ele, mas ele olha assim e fala, acho que não vai dar certo. Não estou confortável. Não tenho essa experiência, porque o meu nicho, ele no feminino. está no feminino. Uhum. Agora,
eu tenho grupos, né, das empreendedoras só de consultoras. E tem as amigas consultoras que trabalham. 10%, né? Pensando, né, num público que chega, 10% é um público masculino. Né? Eles, de fato, não estão tão preocupados, né, com esse sentido, porque tem muitas coisas e aí, enraizadas também. E aí, eu acho que vem já muito dessa cultura, né? Que você pega o empresário, já tem ali vamos colocar o uniforme, né? Então, né, tá de social, tá com terno. E aí, como brincar? Eu falo como brincar nesse sentido, né? Aí é com as cores, porque não tem mesmo para onde você fugir muito ali, porque tem muita coisa. Exatamente. Seria um relógio, um anel, às vezes um colar para quem gosta. O corte de cabelo, aí entra nos detalhes. Entra nos detalhes. E tem uma característica, por exemplo, quando você faz esse estudo e a pessoa lá vai se posicionar, tem algo que seja mais marcante quando a pessoa se apresenta, que vai saltar aos olhos da outra, que a pessoa vai conseguir te ler mais fácil? Por exemplo, tem a questão da cor, mas tem algum outro elemento que ainda não fez estudo, não possa, né, fazer uma consultoria com você, consegue fazer em casa, assim, só para poder ver se está no caminho certo? Tem algo que ela possa fazer? Tem. Escutar o coração dela. Só aí você... Sabe, o que a gente está falando? Eu estou tentando materializar. Nós temos... as nossas cores, elas fazem parte, né, da nossa essência, de uma natureza. Então, ela está dentro de nós, né, no nosso inconsciente. Muitas vezes, e aí eu digo por experiência, né, de consumista que já fui, de entrar numa loja, comprar uma roupa e vou comprar e não vou vestir. Ou, né? Não vou provar. E chego em casa, coloco uma, tiro. Coloco 2, 3, 4, 5 vezes, 10 vezes eu coloco e tiro. Por quê? Quando você se olha no espelho, algo ali já diz que não rolou. E aí, quando isso acontece, possivelmente essa cor, ela não faz parte dessa sua beleza natural. Então, ela vai te deixar com alguma olheira, vai te deixar com cara de cansado, vai te deixar com cara de doente. E aí, você pega o que você faz, você tira. É imediato. E é imediato. Por isso que, né, eu trago essa linguagem do coração, porque é a linguagem que está na gente. Quando a gente se olha, a gente tem uma percepção, às vezes, mesmo que pequena, e o instinto faz com que a gente tire. Ninguém falou para ela que ela tá certa, que ela tá errada, que ela ficou feia com aquela cor. É o instinto dela. Então, esse nosso instinto eu trago, né, para mim, como essa voz do coração. Que... algo que vai te despertar ali para poder falar, não, é um caminho. É um caminho. E é importante, tanto a Karen quanto a Joyce, elas comentaram, ninguém tá falando para você jogar fora o uniforme, não é isso. Não. Tem alguns lugares que você precisa utilizar, seja por imposição da escola, da empresa, ou até mesmo de uma festa, você vai usar, mas o que a gente está falando aqui é como você adaptar essa exigência que foi colocada para um estilo que é seu. E né? eu acho que tem um bom senso não também. adaptar o uniforme. Isso, não é para adaptar o uniforme. Não é para rasgar o uniforme, não é para pintar o uniforme, não é isso. Séries mostrando isso, que adaptou tal, mas não é nada com disso. Acessórios com que também podem entrar no lugar, que às vezes tem acessório que não, né? Falou uma palavrinha-chave, que é o nosso bom senso. E o dress code, ele traz esse bom senso pra gente, né? Então, eu já tive situações de mulheres, né, chegando a mim, que tem um estilo mais sensual. E esse estilo sensual, ele, em alguns momentos, ele cabe, mas outros, não. Como usar isso? Como usar isso a nosso favor e como não ofuscar algo que é inato, né, da pessoa. Conhecer, porque a gente, né, o nosso estilo, a gente tem aí de 3 a 4 estilos, né, de essência. Então, você, né, na escola, no trabalho, você vai trazer os seus outros estilos, tem como trazer com sutileza, né? E o estilo sensual é o que
é o que mais é delicado, porque as pessoas, infelizmente, né? E aí a gente já estava falando, né, do mundo da moda, acaba destoando, né? Mas mais por um movimento, mais por rebeldia do que por qualquer outra coisa. Então, como trazer faz parte esse estilo, como trazer isso de forma sutil para dentro da escola, para dentro do trabalho, sem ferir o que a gente precisa estar externalizando ali. Um trabalho é coisa séria. Não, e tem um caso muito engraçado de uma empresa que eu trabalhei, a gente instituiu lá o Bermuda Sync, né? Foi em 2013. Foi uma das primeiras empresas grandes a instituir. A gente teve que fazer... Foi um trabalho árduo. A gente falou, as pessoas vão ter bom senso, né? A bermuda era de time, teve que fazer uma cartilha para explicar, gente, o que é uma bermuda para você ir no trabalho. Teve gente que foi de chinelo. Isso. Não é a bermuda para ir na academia, foi de chinelo, né? coisa de time. Aí eu falei, meu Deus, as pessoas não têm bom senso. Então, assim, por isso que é tão importante, né? A gente entender, né, onde cabe cada coisa. Sim. E até onde você pode ir, né? Porque senão você acaba destoando e, por exemplo, o movimento quase tiraram da empresa porque era para ser uma coisa super legal e isso foi um problema. Tranquilo, E é um ponto muito delicado, porque hoje, né, a gente se depara com muitos movimentos e tem os movimentos feministas, tem 1 milhão que, né, não cabe. A gente está abordando isso, mas vale a gente olhar com carinho, né? Porque tudo que é extremo, eu falo que tudo que é 880 não rola, né? Tem que parar e ter um equilíbrio, né? O que a maneira com que nós nos apresentamos para o mundo é muito esse equilíbrio, né? Então, quando a Karen trouxe, né, a criatividade, como que ela consegue ser criatividade, como ter criatividade? Porque quando a gente pensa em criatividade, a gente pensa em muitas cores, né? E aí é algo que as crianças usam sem filtro, porque elas não estão sendo julgadas. Então, eu adoro trazer o exemplo de criança, porque as crianças, elas não têm essa maldade. Falo que a maldade está na cabeça de cada um, né? Então, por que não trazer isso para o mundo adulto do empreendedorismo? Mas tem formas, tem outros jeitos ela usar as cores e ela transmitindo a credibilidade dela. Então, é um equilíbrio. Tudo é um equilíbrio. É um ponto, achar esse ponto, encontrar esse ponto de equilíbrio que é o grande segredo, né? Eu acho que essa mensagem final de equilíbrio, a gente está chegando já ao final do nosso podcast. Passou muito rápido. Inclusive, a gente até estourou o tempo. Né? Porque quando o assunto é bom, né? Você podia falar muito mais coisas, né? Isso porque a gente começou a falar antes. Pois né? Porque é um assunto que não é falado, né? É uma novidade, na verdade, né? Alguma coisa que traz muita dúvida até mesmo das pessoas, porque até onde eu posso colocar minha personalidade? Até onde eu vou ser aceito? Sim. Será que as pessoas vão querer... vou virar motivo de chacota? Será que eu vou sair fora virar um meme, né? É um meme, então tem vários mitos, né? E realmente aquilo que você falou, equilíbrio, né? Então, tem como você colocar a sua personalidade sem rasgar o uniforme, pelo amor de Deus. Mas não deixando de ter seu toque ali, né? Sim. É bem legal. E se as pessoas querem conhecer o trabalho de vocês, quais são as redes? O meu é eternize.ph no Instagram. Já vou seguir já. Que é mais fácil para vocês encontrarem. E tem o site também, mas no Instagram é o que eu tenho mais contato. Story todo dia, tô lá falando com as minhas corajosas, com as pessoas corajosas. Que é isso, né? Estar nas redes sociais, você tem que ter coragem para você se expor. Porque você tá ali falando, você tá ali postando, né? Principalmente nesse mundo corporativo, em relação à parte profissional ali, né? Dos empreendedores. Então, é tranquilo de me achar por lá. Eternize Fotos, eternize.ph no Instagram. O meu é joycecassiano.ria. O Ria é de Respira, Inspire, Ame. Estou lá. Hoje é o canal que eu mais estou ativa. E vem novidades por lá. Então, quem entra hoje, né, mas aí uma semaninha, 2, já vai começar a perceber um outro movimento. Que legal.
E é isso, né? O movimento. Precisamos estar em movimento. Sim, e parabéns pelo trabalho de vocês, por juntarem essas duas frentes de trabalho que, como vocês falaram, vão transformando, né? Algo que era, né, comum e, assim, né, batido, né? Que é uma foto corporativa, eu tenho que repetir um padrão. Não, você consegue fazer uma coisa mais estruturada, que a pessoa se sinta bem, que quem for ver vai... ler a essência da pessoa ali naquilo, e ela vai conseguir no dia a dia trazer criar aquilo, essa conexão, né? Porque senão fica uma coisa plástica, como a gente falou dos bastidores, né? Fica lindo na foto, mas você vai ver pessoalmente, a pessoa não sustenta aquilo que está ali na foto, né? Então, parabéns mesmo pelo trabalho de vocês. Eu que agradeço. Obrigada. E se vocês ficaram com vontade de ter mais conteúdo sobre esse, ou quiserem tirar alguma dúvida com as meninas, deixa aqui nos comentários do YouTube, e quando tiver os Reels lá no Instagram também, a gente vai fazer colaboração com elas. Então, manda as perguntas que elas vão responder para vocês. Certeza. Sim, Tá Joyce, mais uma vez, parabéns. E Eu que agradeço. pelo trabalho de vocês, parabéns. Obrigada. Eu queria parabenizar também pela força de vontade de dar essa virada, né? Porque eu acho que não é fácil. E deixar recado para quem está em casa. De repente, a gente recebe uma notícia que não é tão agradável. De repente, vem uma bomba, uma coisa que não estava esperando. Então, antes de qualquer coisa, reflita, né? Acho que é interessante a gente refletir. Ressignifique, né? O que aquilo pode mudar na minha vida, como que eu posso utilizar aquilo de uma forma positiva. E não deixar que aquela bomba afunde o nosso barco aí do dia a dia, né? Então... Sim, e para finalizar, né, você falou, né, a nossa rede de apoio é importante. Eu sei que tratando-se, né, dessas questões de saúde acaba sendo mais delicado. E hoje eu estou junto com uma parceira que o empreendedorismo me trouxe também, a Rose, à frente aí de um grupo de mulheres que estão em tratamento oncológico, chama Valorizando Histórias. E a gente é um projeto social, então uma ação social minha, da Rose, né? E agora eu embarquei com ela nessa jornada. A gente se reúne com essas mulheres, né, a cada 15 dias para dar um momento ali de fala, né? A gente valorizar a história dela, e as dores são as mesmas, então elas conseguem se sentir mais... acolhidas. Mais seguras para estar trocando. Então, se você que está assistindo aqui está passando, né, por uma situação dessa, conhece alguém, entra no meu perfil, me chama, que eu já te insiro nesse grupo, que ele é espetacular. Que bom. E vale lembrar que eu acho uma coisa muito interessante, enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui. Nessa idade, dos 12, 13, 14, 15, 17 anos, eu falo por mim, tá? Não tô nem julgando quem tá aí, mas assim, às vezes eu ficava revoltado só por não ter um sol e eu queria ir pra praia. E às vezes a gente se irrita com coisas que é tão pequenas, né, no nosso dia a dia. E quando a gente sai da nossa bolha, que a gente se depara com pessoas que estão num tratamento, por exemplo, num tratamento de câncer, como frequentei muitos hospitais, né, quando minha irmã estava doente, quando meu pai também fez o tratamento, e você vê tantas histórias, quantas coisas que eu tinha vergonha, às vezes, de reclamar, porque eu queria ir pra praia e estava chovendo, né? Então, assim, eu falei, gente, eu não tenho problema. Eu não tenho problema. Perdão, né, meu Deus, por estar, né, revoltado. E eu falo isso porque é nessa fase mesmo que é muito crucial, né? A gente quer as coisas que sejam do nosso jeito, no nosso tempo, da nossa forma. E quando isso não acontece, pronto, aquilo é o fim do mundo, a gente estoura, a gente sai xingando todo mundo. Eu já fui essa pessoa também. Né? Pai, mãe. E assim, eu acho que todo mundo tem esse momento, né? E eu só comecei a ser uma pessoa diferente quando eu tive contato, né? Então, é muito importante esse grupo que você mesmo mencionou. É muito legal você participar, conhecer, né? Escutar, ouvir. É um conhecimento absurdo. Sim. Absurdo mesmo pra gente. Eu fico até meio emocionado, porque eu vi muitas e muitas histórias de superação e você acaba entrando nessa lá, eu não tenho problema, não, isso aqui... E você acaba enxergando o seu problema, um tamanhozinho assim, tão pequenininho, um grãozinho de areia, que você ganha força para superar qualquer coisa, né? Sim, mas é importante esse grãozinho ser olhado. Com certeza. É muito importante. Muito importante. Muito importante. Então, os jovens, né? Hoje, eu tenho um filho com 13 anos e uma pequena de 9, né? Todos... Eu falo que ele é a idade, né, desse processo todo. A minha filha veio depois... E eu aprendo todos os dias com eles.
E o quão é muito delicado, né? Porque os pais precisam estar atentos a esses pequenos sinais, a esse grãozinho, para que ele não vire uma pedra muito maior. Sim, lá. eu dei o exemplo da praia, né, do sol, mas assim, às vezes é uma mágoa que É uma você tem, às mágoa, vezes é algum sim. problema que você tem que na sua cabeça pode ser pequeno, mas que você precisa realmente É. falar e tratar. Os pais precisam ter essa sensibilidade também de conversar, de chegar perto para isso não se tornar um trauma lá no futuro, Sim. como a gente já falou em alguns podcasts aqui, né, que alguma coisa não resolvida na infância Sim. acaba ficando uma Vira coisa maior, muito maior, mais grave, e Sim. interfere até no seu ambiente de trabalho, no futuro, no seu relacionamento. É isso. Gente, a gente precisa encerrar. A gente começa a puxar o assunto. Então, quero agradecer mais uma vez a presença das meninas Eu que aqui. agradeço. E vocês de casa também. Então, como o Leandro já falou, todo mundo já falou, deixe o seu recado. A gente quer muito saber o que você está achando, quem você quer trazer. Sigam as meninas nas redes sociais, inscrevam-se no canal, curta, né? Esse canal é muito importante, o apoio de vocês, para que essa mensagem chegue em mais e mais pessoas, atinja mais e mais alunos, professores, pais, enfim. Acho que é bom, a gente precisa divulgar, né, Leandro? Com certeza. Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau.